O governo anunciou primeiro uma medida provisória, né? Na verdade, ele anunciou já tendo efeito de lei, né? Que a medida provisória é um instrumento que ele já tem validade a partir do momento que ele é sancionado, né? E que ele é publicado no Diário Oficial da União, em que se modificava a forma de contratação e o vínculo, né? Dos profissionais que são temporários, ACTs, né? E já anunciava um projeto de carreira que iria aparecer durante o ano, né? E que a gente já sabia, né? O movimento docente já sabia que seria uma reestruturação da condição laboral e da própria forma de funcionamento das escolas públicas, né? Que, em última instância, é um passo largo para a privatização das escolas estaduais. Então foi mais ou menos nesse sentido aí que tudo começou a partir de fevereiro, né? A gente derrubou a medida provisória com mobilização, a gente teve aqui, inclusive aqui na Rádio Campestre falando um pouco sobre isso, né? Fizemos um movimento que deu consequência de uma deflagração de uma greve. Nós derrotamos a medida provisória, né? E ganhamos um tempo. E o governo, e entramos numa greve, na maior greve do Magistério Público Estadual, na sua duração, né? Foram 72 dias. Uma greve que não teve uma grande abrangência, foram no máximo 25, 30% dos professores, mas que ela foi muito combativa, né? E ela conseguiu deixar a aprovação desse projeto ir praticamente para o último dia, né? Antes do recesso parlamentar, né? Mas o projeto de lei complementar foi aprovado. Na verdade, a grande mobilização que se estendeu nas últimas 2 semanas e meia, até 3 semanas, foi em função não somente dos professores, né? O governo deixou para a última semana um presente para os servidores públicos estaduais, né? Ele aumentou a carga horária drasticamente dos policiais militares, retirou o IRESA, que é um recurso que eles recebem, né, no 13º, né, no último ano. E além disso, eles aprovou várias leis relativas à previdência dos trabalhadores, né? Então foram 3 leis, uma aumentando a alíquota de contribuição, né, de 11% para 14% dos servidores para poderem se aposentar, outra criando um fundo complementar de previdência, que tem consequências nefastas aí, inclusive impossibilita que os contribuintes, os trabalhadores na ativa, contribuam para aqueles que não estão na ativa hoje, né? E por fim, o governo fundiu o fundo financeiro com o fundo previdenciário, liquidando mais de 800 milhões de reais que a gente tinha na nossa previdência para saldar débitos, né? Porque o governo não cumpre a sua parte no pagamento da previdência, isso já gerou um débito de 3 bilhões de reais, né? Então ele usou os 800 milhões para liquidar uma parte desse débito. Acabou com o que tínhamos de recurso na Previdência, né? Então isso e mais algumas coisas levaram os trabalhadores, principalmente da saúde, Saúde, a PRASC, né, sindicato, os PRASC da Polícia Militar, os trabalhadores da educação, da UDESC, Ministério Público, Tribunal de Justiça, né, a se mobilizarem contra essas políticas. E aí também vinha o plano de carreira, né, e cargos e salários do magistério estadual. Então foi nesse contexto todo que a nossa mobilização esteve inserida, né? Não tem como separar a questão da valorização profissional, né, dos servidores públicos com a questão do tipo de serviço, né? Um serviço público de qualidade, que é o que a sociedade exige, né? E é o que ela tem direito, né? O governo, na verdade, ele acenou, e a gente tem que deixar isso muito claro, com a privatização da escola em um nível muito avançado, né? Então até depois a gente comenta um pouco sobre isso, mas que tem que ficar bem claro, né? O projeto é a privatização da escola, né? E isso vem junto com o fechamento das escolas, como aconteceu ali há pouco tempo atrás em São Paulo, né? Que os estudantes ocuparam 204 escolas, inclusive inviabilizaram a política do Alckmin, né? E elas continuam ainda sendo escolas públicas graças ao movimento, e que começou também agora em Goiás, com o governo que ano que vem privatizar 25% das escolas públicas, transformando em organizações sociais, né? O projeto aqui em Santa Catarina é muito parecido, né? E a partir do que foi aprovado na lei, a gente pode demonstrar isso, né? Não é só a perda salarial, embora a perda salarial seja significativa, a gente vai perder praticamente 20%, no mínimo, do nosso salário imediatamente, né? Isso, inclusive, né, pode falar com relação à constitucionalidade disso, né? Inconstitucional, né? Mas o governo de Santa Catarina nunca se pautou muito pela legalidade, né? E sempre fez questão de ser um regime de exceção, né? Desde quando ele se recusou a pagar a lei do peso nacional, se recusou a respeitar 1/3 de hora atividade que o professor tem direito, né? Para preparar suas aulas. Então o governo ele nunca teve o mérito de cumprir a lei, né? Então ele sempre esteve fora da lei, né? Então não vai ser diferente a partir de agora. Então, em primeiro lugar, é importante a gente contextualizar que existe uma crise internacional, né? Uma crise econômica internacional, mundial,
nacional, né? E essa crise nacional se desdobra de várias formas, né? Tem todos os processos políticos que estão acontecendo em nível federal, né? E que o objetivo, né, desses ataques em nível federal, estadual, né, e até local, tem a ver com a necessidade do capital de garantir, né, a sua reprodução ampliada, né? Então ele tem que ampliar, né, concentrar cada vez mais a sua riqueza, e numa época de crise ele não está satisfeito com o que a economia nacional pode oferecer sem a retirada dos direitos dos trabalhadores, né? Então o governo faz questão de retirar, e eu acho que é importante falar, o governo de Santa Catarina, o Colombo, né, e o Gelson Merizes, que a gente tem que dar nome aos bois, né, eles retiraram direitos dos trabalhadores, mas vem muito mais pela frente, né? Então essa foi um grande ataque ao serviço público, a reforma da Previdência, né, e o plano de carreira do magistério. Mas vem muito mais por aí, né? Começo do ano, começa com mobilização. Provavelmente o governo vai fazer uma reforma no Estatuto do Servidor Público, vai retirar triênio, vai retirar tudo que ele puder, né? E ano que vem vai ser um ano de muita luta, como foi esse ano. Mas, né, nós temos que sair dessa relação nem defensiva, né? Que a gente não consegue nem oferecer uma defesa unificada, né? Não consegue apresentar uma alternativa, né, enquanto movimento social, né, contra essa política antipopular, né, deste governo e dos governos, né? Então, acho que a tua pergunta é bem pertinente, né? O que o governo quer? Quando ele privatiza a EBSER, né? E aí a reitora Rosielane Neckel, né, cumpriu o papel que nem a direita clássica imaginava que poderia fazer, né? Pela primeira vez na história, talvez, do mundo, né, que se aprova uma medida de uma universidade dentro de um quartel da Polícia Militar, né? Então é importante a gente mostrar que esses movimentos são complexos, né? E que a direita vai buscar todas as mediações possíveis para consagrar o seu projeto, né? Que é a retirada de direitos, né? A gente está vendo isso no cenário da América Latina, né? Com o Macri agora na Argentina, né? Já tem inclusive uma crise agora, né? A inflação está subindo de forma galopante já nas primeiras semanas, né? E também com a derrota eleitoral na Venezuela, né? E vários processos de retrocesso histórico aí que a direita quer colocar, inclusive, em Brasil, né? O governo, depois da nossa greve, a gente fechou uma mesma negociação, né? Tentou encaminhar algumas coisas que não foram bem sucedidas, mas existiam algumas garantias, né? Todas essas garantias do governo, elas foram rejeitadas completamente. Teve uma que ele nunca quis nem garantir, que foi a incorporação da regência de classe. 25% do salário dos professores, né, que vinha na forma de uma gratificação, que ela é falsamente incorporada, né? Por que a gente diz falsamente? Porque nominalmente ela aumenta o salário do trabalhador. Parece que o trabalhador recebe uma remuneração maior, mas é o próprio dinheiro dele pagando ele mesmo, né? E qual é o objetivo disso? O governo, em nível federal, aprovou a lei do piso nacional, um aumento de 11%, que é a inflação mais 1%, 10 mais 1, né? Então é 1% de ganho real. O governo já não pagou nada esse ano, né? E teria direito a 13%, e ele já disse que não vai pagar. Não teria como pagar, né? Ele disse que não tem como pagar e se recusou, inclusive, a pagar o valor que seria o piso, que seriam R$ 2.700. Uma forma de se aproximar da legalidade é incorporando o piso, onde nosso salário vai para R$ 2.300, aproximadamente, o piso, né? E chega perto dos R$ 2.700 que o governo tem por obrigação pagar, né? Então, eu estou falando só do vencimento inicial, né? E isso tem que ser, né, na carreira, ela é desdobrada, né? Então, o governo ele não se compromete nem com a descompactação da nossa carreira, nem com o pagamento do piso. Além disso, ele submete os trabalhadores a uma jornada de trabalho muito mais extensiva. O trabalhador vai ter que trabalhar 32 horas dentro de sala de aula, 8 horas, que era a hora-atividade, que ele, por não receber a hora-atividade, 1/3, que a lei, né, garante, ele só garantia uma parte disso, ele vai fazer o trabalhador cumprir 8 horas dentro de sala de aula, ou seja, ele não pode mais estar em casa cumprindo, né, a sua hora-atividade, e mais 8 em casa, né? Então são 16. Então ele amplia de 40 para 48 horas na nossa jornada de trabalho, sem aumentar nosso salário, né? E submetendo a gente a um ritmo muito mais puxado de trabalho. Além disso, ele cria vários mecanismos aí para não garantir o pagamento dos professores aposentados, né? De não garantir que esses professores que trabalharam a vida inteira, 24, 30 anos de trabalho, recebam aquilo que está na tabela, né? Correspondente à letra, né? Que corresponde ao tempo de trabalho dele. Então, para isso, o governo cria uma gratificação para estimular o trabalhador aposentado a voltar ao trabalho e trabalhar mais 6 anos, né? Para aí sim ganhar o que era direito dele, né? Então, além disso, ele transforma todos os professores ACTs em temporários, né? Embora ele já submeta toda a lógica da escola, né, na forma de hora-relógio, né? Não hora-relógio, mas calculando enquanto minutos de trabalho, né? E ele tem uma tabela que ele organiza o tempo de trabalho por minutos. E, além do mais, ele cria uma gratificação para o diretor de escola que aumenta de acordo com o número de alunos que ele consiga enfiar dentro de uma escola, né? Dentro de uma escola e dentro de sala de aula.
Então isso vai, inclusive, prejudicar muito. Qual é o objetivo disso? O governo quer fechar escolas, está fechando escolas, né? E a ideia é sobrecarregar os trabalhadores, né? Sobrecarregar as escolas, né? Algumas escolas, enquanto ele fecha as outras, né? A médio prazo, provavelmente o governo, com essa oferta de professores temporários, horistas, né? Ele provavelmente vai achar uma forma de contratação via organização social, alguma empresa que vai contratar, né? Vai ser contratado pelo Estado para oferecer esse serviço, né? Então, e provavelmente a gestão das escolas vão ser passadas, como aconteceu em Goiás, né? Para iniciativa privada via organização social. Esse movimento ainda não está colocado, né? Mas a gente já tem acompanhado há pelo menos 2, 3 anos e é muito claro, né, que essa precarização do trabalho, a precarização das escolas vem no sentido privatizante, né? E não tem outra forma senão, né, precarizar os trabalhadores e privatizar, fechar escolas, né? Então a gente está vendo a barbárie, porque os efeitos disso para o conjunto da sociedade são muito temerosos, né? A gente tem que ter temor mesmo diante disso. E esse processo ano que vem vai se aprofundar muito mais. Inclusive é importante aí os movimentos sociais, não só os professores, né, se articularem para poder oferecer resistência a isso que o governo está apresentando, né?